Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Aqui é o Rafinha dos Dados e eu tô aqui para transformar você em um cientista de dados de sucesso. Tudo bem, gente? Mais um vídeo aqui hoje. E hoje eu vou falar para vocês sobre Random Forest. A gente já chegou a mostrar aqui em alguns outros vídeos, na verdade, sempre acabo comentando sobre árvore de decisão, porque é um dos algoritmos mais simples que tem de machine learning, de ciência de dados. Mas hoje eu vou falar para vocês de Random Forest, que é mais ou menos uma generalização é o uso a mais que tem da árvore de decisão para fazer esse algoritmo que é muito mais usado, muito mais comum e muito mais poderoso do que a árvore de decisão. Então aqui hoje eu vou falar para vocês mais ou menos, passar uma revisão geral de como funciona a árvore de decisão, só a ideia geral, para a gente poder estender isso para como que é a Random Forest, não vamos ficar entrando em super detalhe do algoritmo, de como que divide numa árvore e na outra. Vamos ver aqui na prática, mais ou menos, como que isso se reflete. Aí vamos aproveitar que estamos falando na prática e ver na prática também. A Random Forest é melhor do que a árvore de decisão? Se sim ou se não. E a gente vai ver que a resposta disso vai ser porque ela é justamente o caso particular de uma coisa maior chamada ensemble de modelos. Mas isso a gente vê aqui ao longo do vídeo. E a gente vai ver que a Random Forest também é melhor do que a árvore de decisão para ordenar a base, para quando eu preciso fazer alguma coisa de priorização. Mas a gente também vai ver que não existe almoço grátis, é uma expressão famosíssima da computação, talvez algum de vocês já tenha ouvido falar. Ela é melhor em muitos aspectos do que a árvore de decisão, só que a gente paga um preço por isso. E o preço aqui vai ser interpretabilidade, ela é muito mais complicada de se interpretar. Mas em geral ela melhora tanto o resultado do modelo que acaba compensando. Bom, mas vamos lá, sem enrolar, vamos aqui. Carregar nossas principais bibliotecas, que a gente sempre faz. Import pandas, biblioteca de tabelas, para a gente poder tratar com os nossos dados. Import matplotlib, a biblioteca que a gente vai usar para fazer gráficos, para investigar, entender melhor visualmente o que está acontecendo. E a NumPy para fazer algumas continhas ali com os dados de forma mais eficiente, mais rápida. Carregou aqui nas bibliotecas. Vamos abrir nosso conjunto de dados. Aqui eu estou usando o mesmo conjunto de dados que eu já usei em alguns outros vídeos aqui do canal, que é um conjunto de dados de alcoolismo em jovens. Sempre importante, eu sempre vou bater o martelo nisso em todos os vídeos. Vocês que já viram alguns já devem estar acostumados comigo batendo o martelo nisso. Sempre entenda seus dados. A coisa mais importante que tem é entender os dados, entender o problema, entender como que eles vão ser usados. Em certas situações, chega a ser mais importante do que o conhecimento de modelagem em si. Porque não adianta você fazer o super modelo e tal, ninguém sabe como usar o seu modelo, ninguém sabe como desenhar isso. Se você sabe desenhar um bom problema de ciência de dados, você só com esse desenho você já está contribuindo. E depois, numa equipe que tem cientista de dados e tal, alguém ali mais experiente pode fazer esse modelo, mas o seu desenho você já contribuiu, você já foi importante com conhecimento de ciência de dados. Porque você tem que saber um pouquinho ali, na verdade um pocão, para poder fazer o desenho correto do modelo. Então aqui esse dataset, da base de dados, a história dela é o seguinte: tem uma escola que enfrentou um problema aí de alcoolismo em jovens, os alunos dela, e essa escola conseguiu lidar mais ou menos bem com esse problema, encaminhando alguns alunos para o psicólogo. Só que essa escola percebe que acabou perdendo muito recurso com isso. Mandou muito mais gente do que precisava para o psicólogo tinha um tempo limitado, acabou demorando para lidar com esse problema. E hoje eles entendem que talvez pudessem encontrar mais rápido esses alunos para mandar de forma um pouco mais direcionada para esse psicólogo, se eles entendessem ali um pouco melhor os dados. E o diretor dessa escola quer ajudar os colegas dele, os outros diretores da mesma região, a justamente não passarem por esse problema que ele passou. Então aqui ele construiu uma base com duas variáveis
Ele entendeu que são muito fáceis de obtenção. Quantas vezes aquele aluno sai em média por semana, de acordo com os pais. É uma variável inteira, ela vale 1, 2, 3, 4 ou 5. E o número de faltas acumuladas que esse aluno teve no último ano inteiro do letivo. E aqui a nossa target, uma expressão comum de ciência de dados, é a nossa variável resposta, que significa que o aluno tem um problema de alcoolismo ou não. Ele construiu isso com os alunos dele, que ele já sabe. Mas ele quer fazer aí algum estudo para que isso se generalize e ele possa usar em outras escolas. E o diretor, sabendo somente uma entrevista com os pais, quantas vezes esse aluno costuma sair por semana e quantas faltas ele teve, ele é mais propenso aí ao alcoolismo, aí se talvez fosse interessante ser enviado para o psicólogo. Críticas naturais que aparecem, eu sei que são poucas variáveis, que isso não diz tudo, e é justamente esse problema que a gente está tentando enfrentar. Vamos tentar fazer aqui um bom modelo com o que dá, com essa escassez que tem, que é um problema que a gente enfrenta muitas vezes na prática. Nem sempre a gente tem todas as medidas ou todas as variáveis tratadas ou todo o histórico que a gente gostaria. Mas a gente vai fazer o melhor que pode com o que tem. E parte do nosso trabalho como cientista de dados, que eu até vou comentar aqui ainda em mais um vídeo, é como fazer esse desenho e ajudar, aí nesse caso o diretor da escola, a buscar quais seriam as variáveis que seriam realmente interessantes, que poderiam ajudar a desenvolver esse problema. Mais do que sair medindo qualquer coisa. Mas para isso, no começo, a gente tem que provar nosso valor. Então, olha, com isso que você tem, eu vou te trazer o melhor modelo que eu consigo. E eu vou te mostrar isso talvez poderia ser melhor investindo um pouco mais em obtenção de novas variáveis e a gente parte para um novo modelo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Hoje a gente vai falar aqui só de Random Forest. A ideia aqui é a gente trabalhar com essa base de dados, que no caso é bom, ela é pequenininha, então é um pouco mais fácil da gente entender o que está acontecendo aqui. Então vamos aqui pro primeiro passo que a gente sempre tem que fazer com todos os dados. Já fiz isso em outros vídeos, vou sempre fazer até tatuar no hipocampo de vocês. Isso tem que ser feito todas as vezes. Separação em base de treino e base de teste. Por quê? O meu modelo ele tem que aprender na base de treino, para depois, quando eu fizer a validação do meu modelo, ele saber se ele está bom ou se ele está ruim, isso ser feito em dados que ele nunca viu antes. Se não é roubar, é colar na prova. Ah, mas se minha base de dados é muito pequena, não dá para fazer isso e tal. Isso é um assunto para outro vídeo, existe técnica para isso, mas não é o caso mais geral. Tipicamente, vamos aqui considerar uma base de dados de um tamanho, no mínimo, aí, de algumas centenas de linhas. Muitas vezes, né, quando vocês forem trabalhar, vocês vão trabalhar com bases de centenas de milhares ou de milhões de linhas, o problema é menor ainda. E nesse caso, a gente sempre vai ter que dividir em dados de treino, dados de teste, para não roubar na prova. A gente vê realmente se o modelo está generalizando ou não. Então, divisão, base de treino, base de teste. A gente não precisa fazer isso à mão, já tem coisa pronta para a gente fazer isso. Então, aqui, variáveis preditivas. É aqui a nossa tabela, exceto a nossa variável resposta. Então, df.drop target axis igual a 1. Isso é uma chatice do Pandas, porque quando você dá drop, ele entende que está jogando fora linhas. A gente quer jogar fora uma coluna, então a gente tem que explicitar aqui que a gente está jogando fora uma coluna. O nosso y, nossa variável resposta, é a coluna target. Posso usar ponto ou posso usar assim entre colchetes e um texto separado aqui por aspas. E a gente usa aqui uma funçãozinha pronta. Biblioteca aqui, scikit-learn, seleção de modelos. Import, train, teste, split. Separação em treino e teste. Para a gente não ter que ficar pensando se aleatorizou direito, se está bem embaralhado. Isso aqui já vai fazer tudo para a gente, tudo bonitinho. Então vamos lá. X, treino. X, teste. Nossas variáveis preditivas, a parte de treino e a parte de teste. Y, treino. Y, teste. Train, teste, split, x, y. Qual que é o tamanho do nosso conjunto de teste? Vamos falar aqui que é 30% dos nossos dados. 0.3.
E eu vou colocar aqui uma seed aleatória, simplesmente para os meus resultados darem exatamente igual aqui o meu planejamento, para ser reprodutível. Precisa? Não. Mas se vocês tiverem com as mesmas versões de biblioteca que eu e colocarem essa semente, vai dar exatamente o mesmo resultado. E colocar outra, tudo bem. Os modelos são aleatórios, podem variar, mas em geral, quando vocês estiverem numa empresa, especialmente se for um modelo sensível que vai impactar muita gente, outras pessoas vão querer validar o que você fez, validar o seu modelo. E para isso elas pedem reprodutibilidade. Olha, se eu pegar o mesmo conjunto de dados, eu vou gerar o mesmo modelo que você tem uma organização clara de tudo que você fez? Parece óbvio, mas num projeto que está fazendo com um monte de coisa, interage com um monte de gente, um monte de base de dados, é fácil a gente acabar se perdendo. Por isso que isso acaba sendo feito. Então, essa random state garante que as pessoas vão reproduzir o seu código exatamente da mesma forma, e se não bater, putz, faltou algum passo aqui que eu esqueci de passar, algum código, algum cruzamento. Isso ajuda as pessoas a reproduzirem o seu código. E por que 61.658? É uma random state que eu uso há muito tempo, eu uso desde o meu doutorado. Um dia eu conto para vocês o porquê dela. Por enquanto, vou deixar vocês só na curiosidade. E para a gente começar aqui, vamos fazer um modelinho de árvore de decisão, que a gente já está acostumado. Já falei bastante aqui em outros vídeos do canal, se vocês procurarem aí. Então, import decision tree classifier. Nossa árvore de decisão. Então, decision tree classifier. E vou colocar aqui uma profundidade 2. Já falei aqui em outros vídeos também sobre esse parâmetro da profundidade. Vou colocar uma 2 para a gente conseguir visualizar ela. Eu vou plotar na tela essa árvore de decisão. E vou colocar aqui também nosso random state, 61.658. Poderia ser outro do que esse. Poderia. Pode ser o mesmo, não faz diferença. É aleatório e esse não tem nada a ver com esse. Tá? Aí a gente ajusta nossa base de treino, x treino, y treino, e a gente vai visualizar nossa árvore. Então, da nossa biblioteca de árvores, importar o plot tree, para a gente enxergar ela. Vamos aqui só fazer uma figura 15,5 para ficar bem compridão. 15,5 ele fica aqui do tamanho da célula e com uma altura agradável para a gente ver. É prática, você acaba falando com esses números. Plot tree, árvore de decisão. Ops. Underline tree. E vou passar um parâmetro a mais hoje aqui. Village igual a true. O que isso vai fazer? A gente já vai ver. Ele coloriu minha árvore. Ele coloriu de acordo com as classes. Então aqui, se for ver essa azulzinha, teve 23. O meu conjunto de dados inteiro, que no começo tinha 276 amostras, foi separando aqui nas regras e chegou aqui nessa ponta 40 alunos. Desses, 23 tinham problema de alcoolismo, mais do que não alcoolistas, por isso ela fica azul. No meu conjunto inicial, que estava aqui laranjinhas, dos 276, 218 eram não alcoolistas, não tinham problema. E ele fica laranjinha. Azul é quando tem mais gente com problema. Aqui vamos só recapitular como funciona aqui a árvore de decisão, que isso vai ser importante para a nossa Random Forest. X de 0. Primeira coisa que apareceu aqui em cima. Por que x de 0? Ele foi na nossa variável preditiva aqui, x. Vou até colocar ela. Tem duas colunas, go out e absências. Quantas vezes sai por semana, quantas faltas teve no último ano. A linguagem que a gente usa aqui, o Python, começa a contar as coisas de 0. Então a primeira coluna é a coluna 0, go out. O que ele está falando aqui? Olha, se o cara sai menos de 3 vezes e meia por semana, manda para cá. Dos 276 alunos, 181 saem menos de 3 vezes e meia por semana. Saem 1, 2 ou 3. E 95 saem mais de 3 vezes e meia por semana. Por que ele fez esse corte? Porque isso separa mais a base. Nota que aqui está mais laranja do que estava antes. E aqui está clarinho. O que acontece? Quem foi para a direita tem muito mais propensão a ter um problema de alcoolismo do que quem foi para a esquerda.
ele já separou os nossos dados numa primeira regra. Só que não é o bastante, porque a gente colocou profundidade 2, quer dizer que ele vai fazer duas regras. Fez aqui, depois vai fazer mais uma para cada lado, na verdade, 3 regras. Então aqui, x de 0, de novo, nossa variável de quantas vezes sai por semana, menos do que 4 vezes e meia por semana. Então, dos 95, 55 vieram para cá. 36 são não alcoolistas, 19 são alcoolistas. Um pouco mais vermelhinho do que estava antes. E aí, o que acontece então, do outro lado, sai exatamente 5 vezes por semana, são 40 alunos, tem muito mais gente alcoolista do que não alcoolista. Na verdade, um pouco mais, mas em relação ao que estava antes, eu consegui separar meus dados, consegui separar minhas amostras. E por outro lado, ele fez a mesma coisa, só que aqui ele olhou para o x de 1. Quantas faltas esse aluno teve. Então, quem teve menos do que 13 faltas, vem para cá, putz, aqui muito pouca gente tem problema. De 164, só 11 tem problema. Quem falta mais de 13 vezes por semana? Aí vem para cá. Menos alcoolista, só 5, mas um total de 17. Então, quem cai aqui é mais difícil alguém cair aqui, mas quem cai provavelmente tem um problema, é mais difícil. É assim que a árvore de decisão, em média, vai classificar. E ela é construída também dessa forma. Para cada momento, ela vai partir da base de dados inteira, e ela vai correr nas nossas variáveis e perguntar onde é o melhor lugar que eu posso cortar que mais vai separar os meus dados. E ela usa aqui uma métrica de separação que ela chama de Gini. Tem uma fórmula pronta, não importa tanto. Só importa saber que Gini 0 é 50-50, tem exatamente o mesmo tanto. Gini de 1 separou completamente. Eu tenho somente uma classe, eu tenho somente alcoolistas. E ela vai procurando cortes que vão maximizar esse Gini. É assim que funciona a nossa árvore de decisão. Mas vamos agora aqui para a nossa Random Forest. Para comparar. Então, from escalando.assemble, lembra que eu falei lá em cima que ela é um algoritmo desde uma categoria maior de algoritmos chamadas assemble. Então, a gente vai entrar nisso aqui um pouquinho mais tarde. A gente carrega aqui Random Forest Classifier. Random Forest, floresta aleatória. Por que floresta? Porque ela vai fazer um monte de árvores de decisão como essa, um pouco diferentes, e a minha classificação vai ser a média de todas elas. Então, põe aqui 100 árvores. Se 70 delas falam que, olha, esse cara provavelmente é alcoolista, então ele é alcoolista, com 70% de chance. A gente já sabe aqui da árvore de decisão que ela estima uma probabilidade, na verdade um score, porque não pode ser chamado de probabilidade, a partir aqui dessa folha do conjunto de treino. Então, nesse caso aqui, da minha folha verdinha, de 40 alunos, 23 são alcoolistas. Então, qual que é o score de ser alcoolista de quem cai nessa folha? 57%. A minha Random Forest vai fazer uma média disso sobre todas essas árvores que ela construir. Vamos ver como que funciona isso. Random Forest Classifier. Max Depth. Vou colocar 2 também, a profundidade de cada árvore. Vou colocar aqui o nosso Random State. 61.658. Se você acompanha esse canal, pode usar esse Random State também, que ele é legal. Ou 42, que é o que todo mundo usa, por causa do Guia do Mochileiro das Galáxias. Ótimo livro, para quem não leu. E ela tem um parâmetro a mais, a nossa Random Forest. Estimators. O que é isso? Quantas árvores ele vai construir? Então, vamos pegar aqui os pouquinhos. Vamos entender o que acontece, tá? Vou botar um Estimators curtinho, 2. E vamos ajustar a nossa árvore, nossa Random Forest. XTR, YTR, nosso dado de treino. Tá aqui, treinou. Como que a gente visualiza a nossa árvore agora se ela tem duas, não tem uma só? Ela tem um parâmetro aqui, rf.estimators, e termina com underline. O começo aqui não existe. Estimators underline. Isso é comum, na verdade, de todos os parâmetros aqui do scikit-learn. Quando a gente quiser acessar, eles costumam terminar com um underline. A gente vai vendo isso aos poucos.
que é esse estimators? Abriu esse cochetinho aqui, é uma lista. E nem uma lista de números. 1, 2, 3. É uma lista. É uma lista do quê? De duas árvores de decisão. Eu posso acessar a primeira aqui, que a gente já viu, começa em 0. 0 é a primeira árvore. 1 é a segunda árvore. Ó, legal. Então a gente consegue plotar elas. lt.figure. Vamos lá de novo para o nosso 15,5. Que gera uma figura grandona, assim, bonitona, que nem a gente já viu. Plot tree. Opa, plot tree. rf.estimators underline de 0. Village igual a true. E já vamos plotar outra também. Aqui, se eu coloco outra figura, ele vai fazer outra embaixo. Não tem problema. E plotar a nossa árvore 0, depois a 1. Essa aqui é a nossa árvore 0. Ó, ela já é diferente dessa aqui de cima. Aqui, a da esquerda, indo aqui, ele chegou num Gini de meio, 50-50. Desculpa, lá atrás eu falei que o Gini valia 0 quando é 50-50, não é, ele vale meio, tá? Confundi nisso. Ele vale 0 se é tudo de uma classe, vale 1 se é tudo de outra classe. E aqui embaixo ele fez uma outra árvore. E aqui separa um pouquinho melhor os alcoolistas, isso aqui separa um pouco mais não alcoolistas. E cada amostra vai cair aqui num lugar diferente. Pô, mas se eu coloquei aqui, mesmo random state, treinou árvores. As duas árvores foram treinadas no mesmo conjunto de dados. Como que ele gera coisas diferentes? Aí que vem o pulo do gato. Aí que vem toda essa gama de algoritmos chamadas de ensemble. Ele está fazendo aqui, expliquei para vocês, uma média de dois classificadores, de duas árvores de decisão. Só que para essa média fazer sentido, ela tem que ter variabilidade. Então, treino classificadores um pouquinho diferentes, talvez até um pouco piores. Como que ele faz isso? Ao invés dele treinar com a minha base de dados inteira, ele vai amostrar uma parte dela, uma parte das linhas. Se eu tivesse muitas colunas, ele ia mostrar também só algumas colunas e treinar uma árvore de decisão com isso, com o que sobra. Aí a outra, ele vai amostrar outras linhas, outras colunas. Aqui no caso tem só duas, então ele acaba treinando com as duas sempre. Mas se tivesse muitas, ele ia mostrar outras linhas, outras colunas e colocar uma outra árvore de decisão. Pô, mas então se ele está vendo só um pedaço dos dados, está jogando um monte de coisa fora, as árvores de decisão são piores. Concordo completamente com você. Só que uma média de muitas coisas, que são fraquinhas aí, mas muitas coisas, e que cada uma está vendo um pedaço diferente dos dados, um olhar diferente, uma subpopulação específica, algo um pouquinho diferente, quando você tira a média de tudo isso, em média você acerta mais. Isso não sou eu que estou falando. Existe um pessoal já anos atrás desenvolveu uma técnica chamada AdaBoost, que é uma outra técnica de se fazer ensemble de modelos. O Random Forest faz um ensemble de árvores de decisão. O AdaBoost é de modelos genéricos, pode ser qualquer modelo, pode ser SVM, pode ser regressão logística, mas a ideia do AdaBoost é faça muitos modelos fracos, com parâmetros que sejam um pouquinho melhores do que aleatório. Mas se eles são muito descorrelacionados entre si, em média, você acaba acertando muito. Porque todo mundo é um pouquinho melhor do que aleatório, mas vai falar, putz, esse cara é um pouquinho mais alcoolista do que não alcoolista. A média de todo mundo vai dar, putz, é todo mundo falando a mesma coisa, todo mundo convergindo para o mesmo lugar. É tão importante isso que quem desenvolveu esse algoritmo AdaBoost ganhou um prêmio de, não me engano, de matemática. Acho que ganhou medalha Fields, se não me engano. Depois me corrija se eu estiver errado. Não sei se medalha Fields ou se foi prêmio Turing de computação. Mas assim, um grande prêmio. Foi revolucionário descobrir isso. E hoje, um monte de gente usa esses modelos. Paga-se um preço. Tem duas árvores aqui.
Então, quais que são as regras que levaram a minha decisão? Putz, eu vou ter que ver todas as árvores. E tipicamente, a gente até pode abrir aqui a documentação da Random Forest, que usa muitas árvores. O padrão delas, se você não mexer nesse parâmetro de N-estimators, é 100. E aqui eu já aproveito a deixa para ensinar mais uma lição que eu quero que vocês tatuem na mente de vocês. Jamais esqueçam. Nunca rodem um modelo sem abrir a documentação e dar uma olhada nos parâmetros. Porque os parâmetros default não necessariamente são os melhores, tipicamente não são. Escolher alguma coisa ali para ter treinado, mas o parâmetro bom muda muito, muito de um conjunto de dados para outros. Então sempre olhem os parâmetros, vejam o que mais faz sentido ali para vocês. Sempre saem novas versões dessas bibliotecas, com novos parâmetros. Então sempre vale a pena dar uma olhada. Mas aqui, por que perde interpretabilidade? Não tem como a gente plotar 100 árvores e entender o que está acontecendo. Começa a ficar muita coisa na nossa cabeça. Mas o modelo, em média, fica bom. E aqui é o mamãe Rafinha falando, né? Fica bom porque o Rafinha falou. Não, vamos ver se fica bom mesmo. Então vamos lá, que a gente já aprendeu em outros vídeos aqui do canal. From sklearn.metrics, import rock ao C score. Vamos testar algumas profundidades para encontrar o melhor parâmetro. 2, 3, 9, vamos testar até 10. Para cada profundidade, eu vou treinar uma árvore de decisão. Max depth. Max depth. O parâmetro max depth da minha árvore de decisão vale este valor aqui, que vai ter um valor dessa lista. E um random state aqui, só para a coisa ser reprodutível. E o meu RF, Random Forest Classifier. Só que aqui eu vou colocar em estimators igual a 300, por exemplo. Preciso otimizar o meu número de estimadores? A gente vai ver em outros vídeos aí, tem formas de otimizar vários parâmetros ao mesmo tempo, chama grid search. Você pode colocar o número de estimadores, mas isso é provado matematicamente. Até posso procurar o artigo para vocês aqui, fazer um vídeo só, a gente passando aí para artigos, se vocês se interessarem, vocês comentam se vocês tiverem esse interesse. Mas é provado que quanto mais estimadores, melhor. Você nunca piora colocando mais estimadores. Você paga um preço. Quanto mais estimadores, mais demora para você processar e computar o seu modelo. Mais demora para você treinar ele. Mais vai demorar também para você escorar. Para você calcular as probabilidades, os scores no final. Mas nunca piora. Então, você pode simplesmente aí, tipicamente, chutar um número alto. Onde eu trabalho, eu tenho uma infraestrutura muito boa. Então, eu coloco de início 500, 700 e espero. Num modelo para ser entregue no final e tal, aí vale a pena, às vezes, tentar diminuir um pouco isso. Ou colocar aí num for desse, num grid search de otimização, para ver em que momento que eu posso subir que eu paro de ter ganho, eu passo a só jogar tempo computacional fora. Chega um ponto que você ganha muito pouco para esperar muito mais. Mas tipicamente você pode botar um número grande aqui. E para essa base de dados que é pequenininha, 300 vai rodar rapidinho aqui nesse vídeo, então tá ótimo. Então, ajustar o modelo aqui, xtr, ytr, opa, x treino, y treino, e vamos ajustar a minha random forest também. X treino, y treino. E vamos calcular a UC. Já falei aqui em algum outro vídeo, a UC é uma métrica que vai ver o quão bem está a ordenação dessa base, independente do score individual de cada carinha. Vai olhar assim, em média, está colocando os mais propensos com scores mais altos, com probabilidades mais altas de propensão ao alcoolismo, e os menos propensos mais baixos. Vai olhar, no geral, como isso está funcionando.
ROC, AUC, score. Tem um vídeo que eu explico aqui, curva ROC e AUC. YTS, dt.predictProba, x teste. E a gente quer todas as linhas e a coluna 2, segunda coluna, que é a probabilidade de ser alcoolista. Probabilidade da classe 1. Score, na verdade, não probabilidade. Sempre lembrem disso. Predict-proba não é uma probabilidade, é um score. Ele simplesmente ordena. Quanto maior, maior a propensão de ser alcoolista, mas não é uma probabilidade. Ponto 9 não quer dizer 90% de probabilidade, só que tem mais chance do que quem tem ponto 8 ou ponto 5. E vamos colocar aqui na nossa tela como esses scores estão se comportando. Então, max depth é um inteiro de duas casas. AUC dt é um número com casa decimal. Eu quero 3 casas depois da vírgula. E aqui AUC RF também é um número com casa decimal. Eu quero 3 casas depois da vírgula. Ponto. Format. Max depth. Este max depth igual a este. Ah, a linha começou a ficar comprida e tal, não tem problema. Põe vírgula, quebra, ele continua daqui. AUC dt igual a AUC dt. Este é igual a este. AUC RF igual a AUC RF. Este AUC igual este AUC. E pode terminar com vírgula, não tem problema nenhum. E fecha aqui nosso parênteses do print. E vamos ver o que rola aqui. Ó, profundidade, score da árvore de decisão, score da Random Forest. Deu melhor em todos os casos, exceto aqui no 6. 6 deu um pouco pior. Em todos os outros deu melhor. Todos. Aí entra aquilo que a gente estava falando. Em média, Random Forest sempre é melhor. Isso é provado. E colocar um monte de árvores, mesmo fraquinhas, mesmo que piores do que uma que vê os dados inteiros, mas diversas, e tomar a média de algo diverso, faz bem. Vamos até aumentar aqui para 700 estimadores. Demora um pouquinho mais. Sensível. De novo, para o 6 deu um pouco pior. E para todos os outros deu melhor. Nota que a gente ganhou bem pouco em aumentar bastante. Porque essa base de dados é pequena. Mas olha que filosófico isso, gente. Ter muitas pessoas diversas, diferentes entre si, ensina mais a gente a como tomar uma decisão do que ter uma pessoa que viu tudo super estudiosa. E foi a fundo. Opiniões diversas ajudam. Filosófico isso. Vou só deixar essa abertura aqui para a gente pensar a respeito. E hoje em dia se fala muito de diversidade e tal. Aqui não são seres humanos, mas temos aí um indício. Diversidade ajuda. Diversidade é bom. Pessoas que pensam diferentes, que viveram coisas diferentes, que passaram por coisas diferentes, cada um olhando para o seu pedaço. Se a gente conseguir tirar uma média disso, conseguir fazer todo mundo ser ouvido adequadamente, isso é bom. Mas vamos lá, vamos seguir. Em geral, ela é melhor. E deu o melhor parâmetro aqui pra gente, o 2, na verdade, né? Deu o nosso maior score aqui, tanto para árvore de decisão como para Random Forest. Então, vamos treinar aqui um modelo final com o nosso parâmetro ótimo. Geometry Classifier, Max Depth igual a 2, Random State igual a 61.658. RF, Random Forest. É legal que eu preparo todo o material para vocês e tal, e eu já mexi aqui no parâmetro e tal, agora já vai dar tudo diferente do que eu vi, mas em média funciona igual. Então não importa muito mudar aqui o material. Vocês podem reproduzir na casa de vocês também, podem mudar o número. Esses números talvez mudem um pouco, talvez o ótimo aqui dê no 3 ou no 4, mas a ideia geral aqui
sempre vai ser a mesma, tá? NEstimators, vamos colocar aqui o mesmo que a gente colocou ali em cima, 700. pt.fit xtreino ytreino rf.fit xtreino ytreino. Passo aqui só para ficar bonitinho. Treino os dois. Agora vamos fazer uma figurinha que eu já mostrei para vocês aí em algumas outras aulas. O código dela não importa tanto. É um código que eu pego pronto aí da documentação do Matplotlib. Acho que eu vou até mostrar hoje para vocês no final da aula sobre essa documentação. O que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando na nossa variável resposta real, no y, base de dados inteira, e em alcoolista está marcado como verdadeiro nessa variável álcool, que é não alcoolista, é verdadeiro nessa variável não álcool. E a gente vai plotar aqui com bolinhas azuis, bolinha é o O, azul de o Bzinho, os não alcoolistas, e bolinhas vermelhas, os alcoolistas. E vamos pintar o fundo com o que o modelo diria sobre esses caras. Primeiro aqui, para nossa árvore de decisão. Olha que legal. Então a gente viu aqui em cima, por exemplo, essa árvore de decisão aqui. Ela vai fazer aqui alguns cortes. Como que esses cortes se refletem nesse espaço? Quantas vezes o aluno sai por semana? Aquela variável goOut. Ele sai menos ou mais do que 3 vezes por semana. Uma linha vertical aqui. Cada lado foi para um pedaço da árvore. A esse lado. A gente vai separar agora quem sai mais do que 4 vezes e meia por semana ou menos 4 vezes e meia por semana. Corte do outro lado da árvore. E para esse lado aqui. Quem falta mais do que, acho que 13 vezes por ano, mais ou menos. É isso que nossa árvore de adesão está fazendo. E todo mundo que cai na cor de mesma intensidade aqui tem exatamente o mesmo score. Ele está falando que todo mundo aqui é igualmente propenso a ser alcoolista. E é algo questionável aí a se pensar, mas pelo menos eu tenho uma ordenação aqui. Eu dividi meus alunos em 4 categorias. Muito propensos, mais ou menos, pouco e muito pouco. Já ajuda aí para a gente poder tomar uma decisão, para poder orientar esses alunos para uma psicóloga, talvez conversar com eles, entender um pouco melhor o que está acontecendo. Mas vamos ver o que acontece aqui, esse mesmo código, mas para nossa árvore, para nossa Random Forest. Vamos entender como que ela faz essa separação do nosso espaço. Nota que eu botei 700 árvores, então ele demora um pouco para fazer essa coragem, para calcular tudo isso. Porque para cada pontinho aqui do fundo, ele está executando o modelo e dando um score. E olha que barato isso daqui. Ela faz um monte de corte. Entre aqui os muito propensos, tem a faixa da galera que é propenso pra caramba, tem e mesmo que não tenha dado, tá? Porque ele tirou média de um monte de árvores. Então algumas árvores daqui para cima falaram uma coisa, outras daqui para cima falaram outras daqui para cima falaram outras. Quando tira essa média dessa confusão. Entre os muito propensos, você tem aqui algumas regiões de quem é mais propenso. Outras que são poucas. Ele conseguiu olhar para a quantidade de faltas, mesmo sendo um monte de árvore de profundidade 2. Árvores rasinhas. Cada árvore é uma dessa daqui. Está fazendo 4 divisõezinhas no espaço. Só que ele fez com 700 e tirou a média. E olha que legal. Mais propenso, menos propenso. Entre aqui os que faltam 4 vezes. Mais propensos, mais ou menos. Menos. Aqui, ele, por causa desses 2 pontos parecidos, ele acabou separando uma região zona aqui de mais ou menos propensos. Ela deixa a coisa mais interessante, ela espalha mais espaço. Claro, a gente poderia questionar, porra, mas isso aqui é um overfit. Tem só 2 pontos, ele está tomando uma adesão super rígida por causa de 2 pontos. Sim, talvez seja um overfit. Talvez todos esses caras aqui que faltam um absurdo de vezes, muito mais do que a média da base, a gente devesse tirar do treino. Mas isso também é assunto para um outro vídeo, que a gente vai falar só sobre overfit. Sobre casos em que talvez a gente não devesse levar em conta no treino, porque eles são atípicos demais. Mas aí a gente comentei lá para vocês sobre o problema, que o diretor ele quer ordenar os meus alunos entre os muito propensos e os poucos propensos para mandar para a psicóloga, porque cada escola
vai ter um recurso diferente, então vai ter escola que vai conseguir contratar uma psicóloga para ficar lá full time e atender 50 alunos por semana. Outras não. Tem menos grana, vai conseguir uma psicóloga que atende 5, 6 alunos por semana, talvez. Mas se eu tenho uma boa priorização, eu pego ali os top mais propensos do meu modelo e já dá para lidar com alguma coisa. Qual modelo será que é melhor para isso? Para ordenar os meus alunos. Nota que aqui a gente está falando de alcoolismo, podia ser um outro problema. Poderia ser, vou lançar um produto. Para quem eu vou mandar um SMS falando que tem um produto novo para ver se ele quer testar? Vamos fazer um modelo de propensão e mandar para os top mais propensos. É sempre quando você quer fazer uma otimização de recurso, você quer ordenar, você quer organizar a sua base. E o modelo de classificação pode fazer isso. Se você pensar numa boa variável resposta. Aqui no caso, o alcoolismo pode ser um produto parecido com o seu, mas aí entra no desenho do problema. Mas qual desse modelo será que é melhor para ordenar a nossa base? Vamos pegar aqui nossa predição. dt.predicproba. Vamos olhar para a base inteira, inclusive a de treino. E a gente quer só a coluna de scores dos mais propensos, propensão a alcoolismo. A primeira coluna aqui é a propensão a não ser alcoolista, e a outra, que é o complementar para dar 1, é a propensão de ser alcoolista. Que é só a propensão de ser alcoolista. Dá um monte de número aqui. Só que cada número desse para cada aluno, ele fala, olha, esse aluno tem score de 345 de ser alcoolista, esse tem de 67, esse aqui tem de 575. Só que nota uma coisa, a maior parte dos números são iguais. Qual a quantidade de 67? Por quê? O que é 67? É todo mundo que caiu nessa região aqui. Nessa região escura. Se a gente for ver, a gente pode usar aqui a nossa NumPy. Quantos scores a gente tem aqui? 4. Porque a nossa árvore tem profundidade 2. Ela fez aqui as nossas regras. Quebrou para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. 4 folhas. Então é a quantidade de scores que ela é capaz de gerar. E a nossa Random Forest, será que faz melhor? Também a profundidade foi só 2. Foi muito parecida. Mas é um monte de árvore. Olha quanto score ela gera. Aqui a gente nem conseguiu ver com tanta resolução no espaço, porque ele colocou limitadinho aqui. Talvez se a gente colocar aqui, mudar o nosso mapa de cores, Seismic. Acho que esse daqui ele põe um contínuo. Não, ele continua separando em faixas. É por causa do Ctrl F. Color Mesh. Seismic. Vamos ver se funciona. Aqui. Ele põe esses pontinhos no fundo, o P-Color Mesh não é tão bom para isso. Mas ó, meio é branquinho, vermelho quem é mais propenso, azul quem é menos propenso. Olha quantas nuances de azul tem, como aqui é um pouco mais clarinho do que aqui. Aqui é um pouco mais claro do que aqui. E esse mais claro aqui também é um pouco mais do que aqui. Porque ele está tirando média de um monte de árvore. Tem um monte de scores. Então, na hora de ordenar, ó, aqui é um pouco mais propenso do que aqui, que é mais do que aqui, que é menos do que aqui, que é mais do que aqui. Ele tem uma diversidade muito maior para a gente poder falar quem aí tem mais chance de ter um problema e quem tem menos chance. Ah, mas tem um monte de pontinho vermelho aqui que caiu nas regiões azul. Sim, isso é verdade. Isso é o problema que a gente levantou lá atrás. A gente tem muito pouco dado. Ó, esse cara está do lado desse. Essa quantidade de informações talvez não seja o suficiente. Mas um monte de gente aqui eu já estou conseguindo pegar. E já estou conseguindo ordenar. E estou conseguindo ajudar essa escola. Inclusive, eu consegui ver que a quantidade de faltas, a quantidade de vezes que o aluno sai por semana, é muito significativa para saber se ele tem um problema ou não. Quem está saindo toda hora, putz, tem alguma coisa estranha. Quem falta mais ou menos, tá, pode ser. Quem sai mais ou menos, quem sai só 4 vezes por semana, pode ser que tenha um problema. Mas se esse cara começa a faltar muito, abre o olho. Tá mais do que esses caras aqui.
E, de uma maneira geral, por hoje é isso. E essa é a grande lição aqui que eu quero passar da Random Forest. Ela, em média, vai ser muito melhor do que a nossa árvore de decisão. Ela consegue ser muito mais diversa no output dela. Ela usa essa diversidade para ser um modelo melhor. Deixa eu ver, acho que em algum lugar aqui tem alguma coisa que eu ia falar para vocês que eu esqueci. Ah, é. De onde eu peguei esse código aqui que faz essas figuras. Passando aqui, só uma mensagem final. A Random Forest, em média, ela é melhor do que a árvore de decisão. Ela usa diversidade para ser um modelo melhor e ter um output mais diverso, o que, dependendo do seu problema, pode ser muito interessante. Aqui, se for um problema de priorização, você quer organizar bem a sua base, isso é ótimo. Isso funciona muito bem. E no parâmetro de quantidade de estimadores, não precisa se preocupar tanto com ele. Põe um número suficientemente grande, 500, 1000. 1000 já costuma demorar bastante para treinar e fica bom. Mais do que isso, dificilmente compensa. Vale a pena testar às vezes, mas quero um modelo rápido inicial para ter um cheiro do que está acontecendo. Põe aí 500, 800, já vai ter um bom cheiro. E depois você investiga um pouco mais para os seus dados como que esse parâmetro influi. E aqui, nosso scikit-learn. Essa é a página da biblioteca que a gente usa, a biblioteca mais famosa aí de Python para fazer machine learning, para fazer modelagem estatística. E logo aqui nela, no começo dela, tem aqui classificação, regressão, agrupamentos, as principais áreas da aprendizagem de máquina. E tem essa figurinha aqui. Clica nela. Olha que bacana. Vou até dar um zoom aqui. Não funciona. Vamos abrir a imagem. Aqui, ó. Ele pega alguns conjuntos de base de dados, que nem o nosso lá. Alunos, quantidade de vezes sai por semana e faltas. Pegou algumas, são bases sintéticas. E tem duas classes. Classe vermelhinha, alcoolistas e azul. Nesse aqui é o conjunto banana. Que são duas bananinhas assim encaixadas uma na outra. Aí tem aqui também o conjunto bolinha. Que os pontos azuis estão no meio e o vermelho são uma rosquinha ali em volta dessa bolinha. E dois blobs assim, um do lado do outro, conjunto de ladinho, pode falar. E aqui ele faz para cada modelo essa mesma figura que a gente fez aqui para ver essa superfície de decisão. Olha que barato. Vizinhos mais próximos, que a gente vai falar ainda em algum vídeo. Uma superfície toda torta. SVM linear, só consegue ver retas, não vê nada além de reta. SVM RBF, que a gente vai falar aqui também eventualmente. Consegue uma coisa interessante. O que é esse número aqui no canto? Quanto tempo levou para treinar? Então, putz, leva bem mais tempo quer no RBF do que quer no linear. Qual que é a nossa Random Forest, a nossa árvore de decisão? Que legal. Árvore de decisão, retonas quadradas. Regra, maior do que esse. Dos que são maiores, menor do que esse. Menor do que esse. E vai cortando quadradão nosso espaço. O que a Random Forest faz? Tira a média de tudo isso. Então a gente continua vendo esse viés de cortes retões. A gente chama de viés, isso aqui do modelo, a geometria com que ele corta o espaço. A gente continua vendo essas retonas aqui, mas tem muito mais reta, muito mais nuance, porque são médias. E olha como ela consegue pegar nuances não lineares aqui. Nosso conjunto banana conseguiu pegar, nosso conjunto rosquinha pegou aqui uma bolinha no meio. Tem essas generalizações absurdas que a árvore de decisão faz, de todo mundo para lá. Olha que interessante. E todas as figuras que vocês forem ver aqui no scikit-learn, a gente vai passar por algumas delas nas aulas, eu vou explicando como vocês podem interpretar essas figuras. E o código delas. Aqui o código é exageradamente complicado, porque ele faz um for para tudo isso que é de modelo, para todos os datasets, vira uma coisa muito genérica aqui.
O que eu fiz? Eu peguei esse código e simplifiquei. Peguei aqui só a parte que interessa. Ele faz o nosso plot e coloquei aqui para vocês. Se vocês quiserem, até posso. Comenta aí fala aí nos comentários. Se vocês querem que eu passe aí com um pouco mais de detalhe sobre como funciona, que é CNP.C, esse P-Color Mesh que eu usei aqui ao invés do Ctrl F. Posso ensinar para vocês um pouco dessas manhas que tem de plot para visualização rápida aí dos dados. Comenta aí, falam se vocês gostaram, se vocês têm alguma dúvida ainda da Random Forest. Tem bastante coisa sobre ela aí que a gente não falou ainda, que eu posso falar ainda nos próximos vídeos. E se você curtiu, deixa um like aí e tchau, valeu!